Fala moçada, boa noite. Bem, esse vídeo deve ser transitório lá no YouTube. Eu não tenho como enviar ele pelo WhatsApp para vocês, porque eu não tenho como acessar o WhatsApp no computador. A câmera principal do celular está quebrada e desprogramou o WhatsApp do celular. Eu ficava usando, mas até que um dia ele saiu em uma atualização. Então não tenho outra alternativa, tenho que postar o vídeo no YouTube, tá? Então vamos lá, vou tentar ser bem objetivo para essa revisão e tentar ajudá-los na prova de vocês. Bem, as questões serão aleatórias, tá? As questões não tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, são 10 questões. Para um vai ser numa sequência, para o outro vai ser em outra sequência e assim por diante, tá? Bem, tem uma questão, vou discutindo aqui, tentando discutir rapidamente questão por questão. Tem uma questão na qual eu trato da educação infantil e a possibilidade de imaginação dentro do jogo e a possibilidade de fantasia dentro do jogo, educação infantil, tá? Bem, nessa questão é colocado um trecho sobre documento, né, parâmetros curriculares nacionais e tal, mas a essência da pergunta se refere a essa dimensão da imaginação, tá? Da imaginação e da fantasia para crianças de educação infantil. Em, em que sentido essa dimensão do jogo é importante? Em que sentido ela é importante para que os nossos alunos, dentro de um jogo, dentro de uma atividade lúdica, na educação infantil, considerando ali 3, 4, 5 anos de idade, isso pode ser benéfico para os nossos alunos de educação física. Tá? Uma outra questão que é um texto grande essa, tá? Inclusive, aí eu possibilito uma reflexão sobre a criação de um jogo de futsal. Esse jogo de futsal que está sendo pensado ali, né, tem dimensões lúdicas, né? Portanto, é um jogo pré-desportivo. E o que significa isso? Esse jogo pré-desportivo? O que significa você adaptar o jogo? O que significa você reprogramar o jogo, reprogramar as regras, colocar mais bolas, mais traves, chutar com a perna oposta? A pergunta é sobre isso, tá? Sobre essa capacidade que o professor tem, essa possibilidade que o professor tem de reprogramar a atividade, reprogramar o jogo, a aula, né? As regras da atividade, quais os objetivos disso, o que ele pode alcançar através disso. Tem uma outra questão que eu faço um texto longo sobre a importância de práticas corporais indígenas. E a pergunta, bem estilo Enem, ENAD, ela é menor do que o texto é maior, né? Então a pergunta vai mais especificamente sobre o que aquela proposta de jogo que eu estou colocando ali na questão, qual é a essência dessa proposta. Aliás, nem é uma proposta de jogo, é uma análise de situações de jogos, especificamente nos jogos indígenas que existem, né? Que são uma reprodução do esporte de alto rendimento. Comecei a dar resposta. Mas perpassa por isso, perpassa por essa possibilidade de refazer um jogo, um esporte dentro dos jogos indígenas, mas com o risco de preservar toda a lógica do esporte de alto rendimento, toda a lógica do esporte moderno, mesmo em jogos chamados de jogos indígenas. Então a pergunta é sobre isso. Uma outra questão, eu trato de um jogo tradicional, olha que legal. Um jogo tradicional, uma brincadeira que muitos de nós, a grande maioria, talvez todos, brincamos quando éramos crianças, e até mesmo alguns depois de adultos. Eu já joguei esse jogo depois de adulto,
inclusive na faculdade, que é o Boca de Forno, tá? Então, é um texto grande também sobre isso. E aí, essencialmente, a pergunta é sobre. Lembrando que são todas objetivas, as 10 questões são objetivas, né? Então, a pergunta é atravessada pela. Qual é a relevância disso para turmas de educação infantil, de ensino fundamental, de anos iniciais? Qual a relevância disso? Isso valoriza o quê? Identidade cultural, cultura, né? A valorização dos jogos tradicionais, desenvolve atenção, raciocínio, habilidades, aspectos motores, fundamentos motores, habilidades motores básicas. Estou colocando aqui várias coisas que podem ser verdadeiras ou não. Vocês vão ter que identificar na questão, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Ah, sim. E essa brincadeira, esse jogo tradicional, pode ser encarado como um jogo interdisciplinar? Tudo isso está dentro da mesma questão, tá? Mais uma. Nessa eu pergunto sobre, deixa eu olhar aqui, procedimentos metodológicos também de jogos pré-desportivos, adaptação de regras esportivas que a gente caracteriza como jogos pré-desportivos. Tá, aí é aquela questão que tem uma máxima e uma segunda máxima e pergunta se a primeira é verdadeira, se a segunda é verdadeira e se a segunda explica a primeira ou justifica a primeira ou não explica nem justifica. É uma questão desse formato, nesse formato, né? E é sobre, exatamente, repito, sobre procedimento metodológico de transformação de um esporte em jogo, tá? Ah, se ah, basicamente é isso. Se esse procedimento metodológico de adaptação de jogo de um esporte, adaptando as regras, é adequado para aquela faixa etária que está colocada lá na questão. Se eu disser a faixa etária, já fica. E aí a pergunta é: a máxima é verdadeira, é falsa e tal? Justifica a primeira ou não? A próxima questão sobre o resgate de jogos populares. Mais uma questão também com um texto um pouco grande, tá? E aí a essência dela é sobre identidade cultural, sobre o enriquecimento do repertório motor de alunos, né, em uma escola, tá? E aí a pergunta é, como... Tô dando aí já praticamente, não a resposta, mas vou facilitar muito aqui o lado de vocês. A pergunta é sobre como resgatar a identidade cultural de jogos populares. Tem lá os 5 itens. Como fazer esse resgate? É fácil. Acredito eu que vocês vão achar fácil também. Tá? Como fazer esse resgate da identidade cultural através de jogos populares? Tem lá os 5 itens. Escolher um. Bem, penúltima, não, antepenúltima, né? Não, é a sétima. Faltam depois mais 3. A criança no jogo, né? Estou reproduzindo aqui um trecho. A criança no jogo tem direito a sonhar, fantasiar, pensar possibilidades de mundo, né? Enfim, o jogo representa vários significados. Quais são? Também vai ficar fácil a partir do que eu vou falar agora. Quais são as possibilidades de jogos dentro da cultura corporal de movimento? Quais são esses jogos? Aí são 5 itens, ou melhor, são 5 itens, claro, e dentro de cada dos 5 itens tem 5 possibilidades. Aí vocês vão ter que marcar a verdadeira. Sempre vai ter uma ali falsa e um dos itens tem os 5 verdadeiros, né? Os 5 tipos de jogos verdadeiros. Jogos cooperativos, competitivos, são 5. Agora sim, a antepenúltima, né? E aí, essa é uma
super pegadinha. Talvez ela é fácil, mas por ser parecer tão fácil, ela se torna difícil. E é até difícil de explicar para vocês, mas veja só. O jogo, ele faz parte da cultura, ele se desenvolveu no âmbito da cultura humana, na, na história de cada povo, né, do povo de São Paulo, do Pará, do Amazonas, de um outro país. E essas manifestações lúdicas, elas são ligadas ao campo, portanto, da cultura e consequentemente, ao campo simbólico. Cultura é simbolismo, né? A oralidade, a palavra, as manifestações artísticas, os números, os cálculos, tudo isso, tudo que existe na humanidade é tudo cultura, e ao ser tudo cultura, está tudo dentro do campo simbólico, é uma representação mental de símbolos. Vocês vão lembrar disso na hora da resposta, na hora da pergunta, porque eu não fui na pergunta especificamente. Acabei. Tem duas ou três questões que atravessam essa relação entre cultura e simbolismo, e vocês vão saber responder provavelmente a partir disso que eu falei. Penúltima, essa é uma super pegadinha também, sobre os parâmetros curriculares nacionais. A questão é, eu criei uma possibilidade de intervenção criei não, são questões que eu fui tirando do ENAD, do Enem não, do ENAD, de outras provas, só adaptei, né? Então, o professor ele vai ter uma intervenção pedagógica que ele, naquela intervenção, naquele jogo, naquela atividade lúdica, ele está contrariando, ele está indo contra preconceitos e discriminação. O que ele tá tentando formar no aluno dele? Ao passar uma atividade na qual ele combate preconceito e discriminação, o que ele está tentando formar no seu aluno? É isso, tá? Aí os itens são pegadinha. E detalhe, vai facilitar aqui o lado de vocês essa. É segundo os parâmetros curriculares nacionais. Segundo os parâmetros curriculares nacionais. E a última, lembrando que não é necessariamente nessa ordem, vai embaralhar para vocês, né? E cada um vai ter uma ordem diferente. E a última aqui no roteiro que eu montei é que o jogo, mais uma vez, né, simbólico, que assume sentido e significado, ele varia de época e de lugar, como eu acabei de falar. E, portanto, tem identidades culturais diferentes, né? Então, o jogo que se desenvolveu aqui, ele é diferente de outro lugar, e a cultura indígena, a cultura afro-brasileira, enfim, né? Nesse sentido, considerando isso que eu acabei de dizer, essa última questão pergunta sobre qual é exatamente a identidade que esses jogos assumem em sociedade. É fácil, é só ler com atenção essa pergunta que vocês também vão conseguir responder com facilidade, tenho certeza. E todas essas questões, de um jeito ou de outro, são alinhadas, são ligadas ao que nós estudamos, ao que nós conseguimos estudar nos textos que nós lemos. O texto da Kishimoto iria ajudar? Iria, mas eu não coloquei nenhuma questão específica do texto da Kishimoto, porque a gente não teve a aula com o texto dela. Então tirei as questões que poderiam ser mais atreladas ali ao texto da Kishimoto. Então, o debate de educação, escola, situações de ensino e a relação jogo-cultura é a essência dessa prova, que isso a gente discutiu bastante, tá bom? Então, valeu, vou jogar lá no YouTube o vídeo, assistam e boa prova.